Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares, onde é eternizado a história de milhares de pessoas. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história da gaúcha mais mineira que eu conheço, a advogada previdenciarista, doutora Isadora Pacheco, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora Isadora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Verdade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né? Retornar a esse ambiente, a esse bate-papo gostoso. Olha o sotaque dela, eu acho massa demais. E doutora, para começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Em relação a tudo que você viveu como gaúcha, vivendo em solo gaúcho, e ao que você vive como mineira, vivendo em solo mineiro, qual que é a grande diferença que você sente em tudo? Então, é difícil falar, né? Porque todos os dois lugares têm seus pontos positivos e negativos, né? Aqui em Valadares, particularmente, é muito quente, né? Sim, diferentemente de lá, né? De lá. Na verdade, lá as estações do ano são bem definidas. Sim. Então, no verão tem aquele calorzinho, mas no inverno também compensa, né? Dá pra gente sair com bota, pelo menos, né? Exato. A vantagem lá da cidade que eu morava, no Rio Grande do Sul, é que ela era muito próxima de outras cidades, outros pontos turísticos. Então, por exemplo, 1h30 de carro eu estava em Gramado, né? Então, é pertinho. Aqui, Valadares fica um pouco mais distante, né? Você quer ir num lugar, até para chegar na capital, são pelo menos 6 horas de carro. Lá, para eu chegar na capital, eu gastava 1 hora, 40 minutos de carro, né? Sem trânsito. Então, assim, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas o povo mineiro, eu acho que é um povo muito mais hospitaleiro. Os gaúchos estão aprendendo a ser mais hospitaleiros. Antigamente, quando eu morava lá, eles não eram. Atualmente, que eu retorno, que meu pai ainda mora lá, então eu retorno para passar férias e eu vejo que eles estão melhorando nesse quesito também. Mas quando eu cheguei aqui em Minas, né, há praticamente uns 10 anos atrás, né, já não era assim, né? E sobre o momento em que você teve que mudar de lá para cá, e você se encontrava justamente naquele período que nós estamos formando o nosso caráter e a nossa percepção de mundo, fincando as nossas raízes, os nossos princípios como cidadão. E foi justamente nesse momento que você teve que fazer uma mudança brusca na sua vida. Como é que foi para você? Foi um baque? Quando eu vim para cá, né, eu era adolescente. Então, foi meio difícil largar a escola, largar os amigos. Teve festinha de despedida pra você na época? O pessoal morrendo de saudade? Oh, meu Deus! E vim encarar uma cidade nova, apesar que eu já conhecia Valadares, porque eu passava férias aqui. Eu tenho os meus familiares, mas amizade, assim, eu não tinha ainda muito. Então, foi uma experiência nova, com certeza é algo que engrandece a gente como pessoa, né? Lidar com essas mudanças. E eu acho que me ajudou a formar meu caráter e quem eu sou. Como é que era a doutora Isadora Pacheco, recém-chegada do sul do país, nos tempos de Colégio de Bituruna? Nossa, o povo tinha muita curiosidade, né? Começar pelo sotaque, né? Eu ouvia você falando. Agora eu tenho pouco sotaque. E na época eu tinha muito mais sotaque e eu falava muito rápido. Porque lá no sul a gente fala rápido. E as pessoas aqui não me entendiam. As pessoas ficavam olhando pra mim e não entendiam o que eu falava, porque eu falava rápido demais. Então, até me adaptando, até ir trocando as gírias, né? Conhecendo aqui o jeito do mineiro falar. O mineiro fala mais arrastado. Então, foi bem diferente, assim, foi interessante. Qual que é a grande lembrança que você tem do colégio? Aquela lembrança marcante que você tem e vai levar para sempre consigo do Colégio Bituruna? Eu acho que foi um local, assim, de muito aprendizado. Eu não esqueço um professor de biologia, que todo mundo tinha medo dele. Agora dele? Ai. Pra falar. Agora você tem que falar. Eu acho que ele tá até aposentado já, porque quando eu comecei lá, ele já era mais de idade e o pessoal tudo tinha medo dele e falava assim, não, mas você não vai conseguir, porque quando eu cheguei, ele já tinha aplicado as provas, então só tinha mais uma prova para eu fazer para fechar a matéria do ano inteiro, então não dava, acabei caindo em recuperação por causa disso, que eu não tinha feito as 2 primeiras provas.
E aí eu fui para recuperação, assim, tirei nota boa, passei, e o pessoal ficou surpreso, assim, como é que você conseguiu? As pessoas ficavam admiradas porque eu não tinha medo dele. Todo Sim. mundo tinha medo dele, eu não tinha medo dele. Mas eu acho que ele fazia certo, porque você tem que ser rigoroso. Sim. Você tem que levar o aluno a ir além, Sim. né? A estudar, a se dedicar, porque eu acho que se a gente não faz isso, a gente não chega, né? Ou não chegaria onde eu cheguei hoje, né? Então, com certeza, eu sou muito grata pela oportunidade, pelo aprendizado, pelo rigor que tinha a escola, né, em relação à educação, né? A cobrança. E por que a recém-chegada do sul do país para Governador Valadares, estudante do Colégio Bituruna, escolheu o direito a ser exercido como curso na Fadivale? Eu fiz teste vocacional, dava sempre direito, eu fiz mais de um Que teste bacana. vocacional e sempre dava, assim, essa área de Já era um humanas. sinal, então. Já era o sinal. E eu sempre tinha essa indignação, assim, quando eu via algum direito de uma pessoa sendo violado. Eu tinha essa indignação que eu tinha que fazer alguma coisa. Sim. Então, eu acho que o meu perfil, ele se adaptou muito à profissão e, assim, graças a Deus, eu sou apaixonada pela minha profissão. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas, às vezes, não têm, porque elas não gastam esse tempo para escolher bem a profissão. Sim. Na época, para ter certeza, eu frequentei a Fadivale, minha amiga estudava lá, aí a gente pediu autorização, eu consegui assistir umas aulas. Claro. Eu estava, na época, prestando concurso para ensino médio e a matéria que eu tirei mais nota no concurso foi a parte de Que direito. bacana. Então, foi assim, não tem dúvidas, é isso mesmo. Sim. E, doutora, em relação à faculdade de Direito, e milhares de recém-formados saem da faculdade, tanto no meio do ano e também no final do ano, Sim, exclusivamente aqui em Governador Valadares. Não estou Sim. falando que isso não acontece, que isso não aconteça também em outras cidades do Brasil. Mas falando do território onde nós estamos inseridos, e você consegue perceber, principalmente nas redes sociais, sempre no meio do ano e no final do ano, temos aí a saída de milhares de jovens ou pessoas mais velhas que saem da faculdade com o sonho de poder serem grandes advogados ou outros operadores da justiça, Sim. não necessariamente sendo advogados. Qual que foi a grande contribuição que você pode falar para a gente que a Fadivale te deu e que você, de alguma forma, utiliza todos os dias no lidamento com a sua profissão? Sim. Eu acho que os professores lá são excelentes professores, eu gostei muito. Na época não tinha as faculdades federais aqui, Sim. quando eu comecei, e tinha as particulares, eu fiz uma pesquisa e a Fadivale, né, entre as particulares era melhor. Eu falei assim, não, eu quero ir para lá porque eu quero ter uma boa formação. Mas eu acho, assim, que também vai muito da dedicação do aluno, porque tinha colegas de classe que saíam no meio da aula, matava a aula, ia para barzinho, ia jogar sinuca, né? Então, acho que vai muito da dedicação. Né? E teve uma amiga minha que falou comigo assim, já no primeiro período, ela estava mais avançada na faculdade, e ela falou comigo assim, eu falei com ela assim, não, mas eu quero já estudar para a OAB desde o primeiro período. Aí ela começou a rir da minha cara. Aí eu falei assim, não, eu quero me dedicar desde o primeiro período, estudar, focar, para poder conseguir passar no exame da ordem. Então, assim, vai muito da dedicação também do aluno. Não basta você ter um bom professor se o aluno não faz a sua parte. Né? Sobre a doutora Isadora Pacheco no mercado de trabalho. É interessante, porque mesmo já formada em Direito, você ainda, querendo ou não, vivia um processo de reconstrução perante o que você passou, dessa mudança muito abrupta, né? De sair de um estado para poder vir para outro. Sim. E você se deparou com o mercado de trabalho. E eu costumo dizer que, para qualquer área, o início de um profissional em um mercado de trabalho pós-formado, ele é muito difícil. A não ser que você... E aí depende muito da área, porque cada área tem a sua particularidade. Sim. Que você tenha algum grande padrinho numa área específica e as coisas ficam mais fáceis. Tirando esse cenário, é difícil você começar a escrever o seu nome, independentemente da área que você esteja. Como é que foi esse início pós-formado? Com certeza. No início foi bem desafiador, né? Eu comecei assim que eu formei, eu consegui um trabalho
no escritório que eu ganhava R$300 por mês. Só que aí que tá, na época, R$300, tudo bem que eu não sei como é que era a Não sua chegava, realidade. acho que nem a meio salário mínimo na época. Mas na época, assim, não era nem meio salário mínimo, mas dependendo do momento, era uma quantia considerável. Não, mas assim, pra mim, tem gente que recusa esse tipo de oportunidade. E eu falei assim, não recusei. Porque assim, na época não existia processo eletrônico, a gente tinha que ir no fórum fazer as coisas. Sim. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, apesar da remuneração, né, ser menos que meio salário mínimo, eu fui trabalhar feliz, porque eu queria aprender, Claro. eu queria conhecer da prática, e também dali eu teria a oportunidade de fazer um network. Sim. E quem sabe ir para um outro escritório que tivesse um padrão de remuneração melhor, e assim aconteceu. Sim. Né? Depois, acho que de uns 6 meses, eu consegui um outro serviço, que ganhava um salário, e aí foi indo até eu abrir o meu escritório. O advogado, eu percebo que hoje ele precisa fazer com que o seu nome se estabeleça como uma marca. Verdade. Eu acho muito interessante a ação que vocês utilizam, e eu sei que você utiliza, do nome do escritório ser o próprio nome do dono do escritório. Sim, é que a OAB não dá opção pra gente, Sim. né? Senão eu colocaria lá. Não pode nada? Não, a OAB tem as regras próprias, Sim. né? Então, infelizmente, a gente não pode colocar um nome. Por exemplo, eu gostaria de colocar, talvez, doutora Previdência, né? Que eu trabalho com o INSS, boa. né? Mas a OAB não permite, tem que ser o nosso nome ou sobrenome. Então, a gente fica um pouco limitado de fazer marketing por causa das regras da OAB. E sobre essa questão do marketing e do próprio nome ser uma marca dentro do universo onde esse profissional está inserido. Hoje o seu nome é uma dessas marcas, principalmente quando a gente pensa no direito previdenciário. Eu costumo dizer que o direito previdenciário ele é muito importante porque eu imagino que vocês, advogados previdenciaristas, precisam ser, em algumas situações, mais do que meros advogados. Vocês precisam ser ali um ser humano que está ali para poder, por exemplo, num processo de aposentadoria, só quem tem um parente, uma mãe, um pai, um irmão que já é aposentado sabe a alegria que é saber Sim. que você pode se aposentar. Como é que é isso para você? Para mim é maravilhoso, porque eu tô ali transformando a vida do meu cliente. Exato. Né? Eu tô levando o pão de cada dia para aquele cliente. Às vezes é uma pessoa que está precisando aposentar, que não consegue mais trabalhar. Às vezes é uma pessoa que está doente. Às vezes é uma esposa que perdeu o marido. Então, ela está sem sustento em casa porque o marido que sustentava. Então, a gente precisa entrar com a pensão para ela, a pensão por morte. Então, assim, é o que me faz feliz e o que me faz levantar todo dia para ir trabalhar, porque eu vejo que eu estou transformando vidas. Eu estou tirando dali o meu ganha-pão, mas eu também estou levando alegria, estou levando sustento para as famílias. Então, assim, para mim é maravilhoso. Assim, eu me encontrei no direito previdenciário. E ainda nessa seara, qual foi o relato mais marcante de toda a sua trajetória como advogada previdenciarista? Nossa, são tantas histórias. Tem aquela que eu acho que te fez chorar e que vai fazer com que você lembre dessa história por toda a sua vida. Teve uma senhora que marcou muito porque ela estava doente, ela tinha um problema cardíaco, o INSS negou o benefício, a gente correu para entrar com o processo e conseguimos ganhar o processo na justiça, só que aí deu 3 meses que ela estava recebendo o benefício, ela veio a óbito. Por causa de uma doença que o INSS falou que ela estava boa para trabalhar. E ela não estava boa para trabalhar de forma alguma, ela estava mal se aguentando em pé. Então, assim, eu vejo que... E ela ficou, assim, muito grata, ela ficou muito feliz. Quando a gente conseguiu o benefício, ela chegou a ajoelhar no chão, levantar a mão para o céu. E eu fiquei... Me marcou muito porque ela só conseguiu usufruir disso por 3 meses. Se o INSS não tivesse negado o benefício, talvez ela conseguiria ter tido um tratamento melhor, talvez ela estivesse viva por mais tempo. Sim. Então, assim, uma coisa que me marcou muito, com certeza. Então, é mais uma razão para a gente não desistir e continuar na luta. Eu lembro, doutora, que antigamente, coisa de 20 anos atrás, quando eu via alguém falando, eu era muito pequeno, 20 anos atrás, eu tinha ali os meus 7, 8 anos, eu ouvia muito que quando você falava em aposentadoria, já havia um peso na consciência da pessoa no sentido de o trabalho que era para poder conseguir aposentar, juntar a famosa papelada para poder conseguir a tão sonhada
a aposentadoria. E aí eu ouvia muitos relatos, até por conviver com muitas pessoas que já eram mais antigas, mais idosas, que demoravam, assim, coisa de ano para poder conseguir sair a aposentadoria. Diferentemente do cenário dos tempos atuais, onde eu tenho relatos de pessoas próximas que conseguiram se aposentar de uma forma muito mais rápida do que acontecia outrora. De fato, existiu e existe, e essa mudança persiste nos tempos atuais. É muito mais fácil se aposentar do que outrora. Hoje em dia, nós temos mais profissionais trabalhando nessa área de aposentadorias. Então, antigamente, a pessoa ela ia sozinha, ou então contratava um despachante, alguma coisa assim, Sim. mas geralmente os advogados não atuavam muito nessa Exato. área. Eram pouquíssimos advogados que trabalhavam nessa área. Então, eu acho que, estando ali um profissional experiente, fica muito mais fácil. Porque a pessoa não tem o trabalho mais de estar tendo que lidar com o INSS. Nós fazemos toda essa parte, né? Sim. Porque o problema do cliente vira o meu problema. Então, eu estou ali para resolver o problema dele no INSS. E também, atualmente, o processo eletrônico no INSS. A gente consegue resolver a maioria das coisas pelo próprio site do INSS. Por um lado, isso facilita para nós profissionais do direito, porém dificulta um pouco para a pessoa leiga que tem dificuldade de mexer com a tecnologia. Sim. Né? Antigamente, as pessoas tinham que acordar 2, 3 horas da manhã e ir para a fila, né, da agência para conseguir uma senha, e se chegasse lá, já tinha acabado a senha, ela tinha que ir embora para casa. Sim. Então, realmente, era uma dificuldade maior. Hoje em dia, o acesso está mais fácil. Sobre essa temática, qual que é a maior mazela que você enxerga como advogada previdenciarista com a relação que vocês precisam ter com o INSS? O que você pode apontar como uma dor de cabeça que você tem sempre quando você é chamada por algum cliente para poder tentar resolver algum tipo de problema, mediante a todas essas facilidades existentes no mundo corporativo como um todo, por conta da alta tecnologia que está à nossa disposição? Mas qual que é a grande mazela de ser uma advogada previdenciarista nos tempos atuais? Hora da polêmica agora, hein? Fui jornalista agora, hein? Brincadeira. Então, apesar dessa tecnologia toda, às vezes acontece do sistema do INSS ficar fora do ar uma semana, por exemplo. Aí, como é que a gente faz? O cliente está ali doente. Caramba, uma semana, aí não. Aí não tem como. Aí, às vezes, o site está fora do ar, a gente liga no 135, que é a central telefônica deles, e lá também está fora do ar, você não consegue fazer nada, o cliente fica naquele desespero, e a minha perícia, eu tenho que marcar minha perícia, eu tenho que entrar com o meu processo, e a gente fica sujeito a essas coisas, né? Acontece muito. E fora quando não entra de greve, né? Aí todo mundo conhece, já ouviu a história, realmente é complicado. Doutora, todos os advogados e advogadas que eu conheço, e muitos eu conheço, assim, a maioria esmagadora, por conta do podcast, através das entrevistas. Sim. E acompanhando nas redes sociais, vendo na rua, conversando, eu vejo que todos, graças a Deus e graças ao trabalho de todos eles, têm uma vida muito boa. Dá pra perceber que tem uma vida confortável. Sempre fazendo boas viagens, indo em bons restaurantes, aqui em Governador Valadares, sempre nos melhores lugares. Em pleno 2024, você pode afirmar, pela vivência que você tem na profissão, que ser uma advogada previdenciarista acaba sendo muito rentável financeiramente? Porque a advocacia previdenciarista, ela é uma advocacia de massa, digamos assim. A gente atende muitos clientes. Sim. Então, dá um volume maior. E tem certos outras áreas do direito, por exemplo, que com 5, 10 clientes, ele já recebe, às vezes, o mesmo que eu, que atendo 30, 50 clientes. Sim. Porque o nosso ticket é um ticket mais baixo. Sim. Então, eu acho que vai muito da área que a pessoa escolhe, né? E também da dedicação da profissão. Porque realmente tem pessoas que são formadas em direito, mas não exercem a profissão. Aí isso vai daquela questão do quanto ela se dedicou desde o início.
né, da carreira, quanto que ela correu atrás. Porque tem muita gente que fala assim, ai, tá cheio de advogado, eu não vou conseguir, e aí não faz nada também, não corre atrás, Exato. não se dedica, não estuda. Então, assim, já no primeiro período da faculdade eu já arrumei um estágio, eu fiz estágio a faculdade inteira. No Sim. 9º período eu já estava aprovada na OAB, ou seja, antes de formar, fui dispensada das matérias, tirei nota boa na minha monografia também. E assim, e sempre corri atrás, bati de porta em porta procurando emprego no início, né? Eu fiz estágio no Ministério Público do Trabalho, fiz estágio no Ministério Público Federal, que a gente Sim. tem que fazer uma prova para poder entrar nesses estágios, então me ensinou muita coisa, eu fui aprovada, né, nos 2 concursos. E, então, assim, e aquela coisa, eu não venho de família rica, eu não tenho padrinhos na área do direito, né? Eu tive que me esforçar e fazer meu nome do zero. Claro. Então, isso requer muito empenho. Na época da faculdade, né? Eu fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro. E final de semana eu ficava estudando, fazendo trabalho. Sim. Às vezes eu saía ali no sábado à noite, pronto. Domingo, sábado, era estudando. Então, assim, muitas pessoas às vezes não querem abdicar disso. Às vezes, para o jovem, para o adolescente, tá sendo mais importante ir para a festa, Sim. tá mais importante ficar no TikTok, ficar no celular, do que estudar, Sim. realmente fazer o que precisa ser feito. Então, o tipo de profissão que eu escolhi é uma profissão que a gente tem que estudar muito e se dedicar. Com E até certeza. hoje eu estudo, eu sempre estou comprando curso de atualização para me manter informada. O INSS está sempre mudando as leis, a gente tem que estar Exato. sempre de olho, Sim. né, nas novidades para poder estar ali fazendo o melhor pelo nosso cliente. Pegando tudo que você viveu, ainda pegando um gancho na sua experiência que você precisou passar de ter que sair de Novo Hamburgo para poder morar e se instalar aqui em Governador Valadares. Tudo que você viveu também na faculdade Fadivale, antes, obviamente, no colégio Ibituruna. E toda a história que você vem escrevendo dentro da advocacia aqui em Governador Valadares, como é que você classifica toda a sua trajetória dentro da advocacia, principalmente sendo uma advogada previdenciarista e, como você mesmo disse, ser uma advogada previdenciarista não basta apenas ser um simples profissional. Você precisa, às vezes, ser um anjo na vida da pessoa, ser um ser humano humanizado para poder fazer com que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Feito todo esse preâmbulo, como é que você classificaria toda a sua trajetória dentro da advocacia? Ai, Senhor, difícil resumir em poucas palavras, né? Mas eu acho que eu me encontrei na advocacia. Eu iniciei a faculdade com o objetivo de fazer concurso. Sim. Mas Deus me levou para outro lado, né? Deus me levou para essa área da previdência. E porque meu objetivo de vida, eu já tive, né, antigamente, né, antes da faculdade, eu tinha trabalhos ali que minha função era deixar meu patrão mais rico. E isso não me satisfazia, Sim. sabe? Eu falei assim, eu quero estar ali ganhando meu dinheiro, mas eu também quero estar ajudando as pessoas. Sim. Então, para mim é muito gratificante ter escolhido essa profissão. Eu sou muito feliz, eu acho que a pessoa ela tem que pensar bem, né, antes de escolher uma profissão para ela também ser realizada, porque você levantar para trabalhar para uma coisa que você não gosta é complicado. Então, o recado que eu deixo é corra atrás dos seus sonhos, porque foi isso que eu fiz. Ser uma mulher advogada é ainda mais desafiador? Ah, com certeza. Com certeza. Nas primeiras audiências que eu cheguei para fazer, o juiz perguntou assim para mim, você é estagiária? Eu falei assim, não. Você é preposta da empresa? Eu falei, não. Então, para ele não sobrou outra alternativa para me perguntar, né? E aí ele ficou assim com aquela cara. Então, quem que é você? Né? Ele não passou pela cabeça dele que eu era advogada. Então, realmente, é complicado. É um pouco, com certeza, para a mulher, é um pouco mais desafiador do que para o homem. Qual que é a grande dica que você pode dar para quem está saindo da faculdade agora? Mês de julho tem muita colação de grau, né? Em Sim. milhares de faculdades espalhadas pelo Brasil. Mas para quem está saindo ali da Fadivale, no curso de Direito, obviamente, ou na Univale também, nesse mesmo curso, qual que é a grande dica que você pode dar para esse recém-formado? Não pare de estudar.
se você se encontrou no direito, siga essa profissão, siga seus sonhos, não abandone a profissão. Na minha época, eu saí batendo de porta em porta, eu levava currículo em tudo que era escritório, porque hoje em dia, assim, a pessoa acha assim, eu mandei o currículo pelo e-mail, tá tudo certo. Eu acho que faz muita diferença a pessoa ir lá Claro. pessoalmente no escritório Com e se certeza. apresentar. Ela mostra que realmente está interessada. Existem empresas de recrutamento também que fazem seleção de candidatos para escritório. Eu mesma já contratei empresa de recrutamento, que hoje em dia eu já não tenho mais tempo para fazer seleção, mas mesmo assim ainda aparece um ou outro, às vezes lá presencialmente, deixando o currículo, conversando, correndo atrás. Então eu acho que isso faz diferença. E não parar de estudar. Não é porque você formou que você vai parar de estudar. Faz uma pós-graduação, faz um mestrado, doutorado, continua estudando, faz um curso de atualização. Se você prefere concurso, faça concurso, estude para concurso. Então, corre atrás mesmo. Sobre a sua vida, imagino que ela possui a interferência de muitos livros, né? Porque um bom advogado que se preze, ele precisa ler bastante. Sim. E isso está incutido nessa questão que você falou de nunca parar de estudar. Sim. E o mais interessante é que a nossa vida ela é um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. Só que além de tudo isso, livros são feitos por escritores. Logo, você é autora do próprio livro da sua vida. Então, todo dia você escreve uma página da sua vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, com todos os acontecimentos que aconteceram nesse dia. E às vezes a página da segunda-feira não vai ser tão legal assim. A da terça, idem. A da quarta dá uma melhorada. Vem a quinta e dá uma mudança positiva no cenário estabelecido durante toda a semana. No livro da sua vida, você como escritora, quais seriam ou quais são as palavras que você colocaria para descrever a dona Zilma e o senhor Wilson? Eu acho que meus pais são as pessoas que me ajudaram assim a estar onde eu tô hoje, né? Meu pai, com certeza, eu sou 50% minha mãe e 50% meu pai. E eu acho que a gente valorizar a família, né, é fundamental. E muito do que eu sou hoje eu devo a eles, porque eles me ensinaram. Minha mãe sempre me incentivou, meu pai sempre me incentivou a estudar, né? Sempre me incentivou a correr atrás e eu aprendi muito com eles e sou muito grata. Sem eles, eu acho que não sei se eu chegaria até onde eu cheguei. Ainda nesse gancho do livro, como eu disse anteriormente, o livro da nossa vida ele é feito de páginas positivas e negativas. Sim. E é assim a vida, e eu costumo dizer que na vida a gente mais perde do que ganha, por isso que a gente comemora tanto as nossas vitórias. Uhum. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu acho que foi quando eu perdi meu irmão, que ele tinha 7 anos de idade, ele ia fazer 7 anos de idade e faleceu no dia 25 de dezembro, então é uma data que foi bem complicada para o meu pai, porque foi bem próximo ao Natal, meu Natal para o meu pai nunca mais foi o mesmo. E ele era muito novo, né? Então, assim, é uma dor bem difícil a gente ter uma perda, assim, na família, né? Praticamente, né? Eu ia fazer 7 anos de idade, então foi num acidente de carro. Então, isso, com certeza, me marcou bastante. Se ele estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ele? Nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas com certeza eu ia ter muita gratidão por ele estar do meu lado e ia querer valorizar cada momento. E hoje ele teria quantos anos? Ele nasceu em 99. Ai, tem que fazer as contas. Exato. Quase ali 21, 22 Isso. anos. Não, um pouco mais, melhor mais, dizendo. 26, 27 anos, dependendo do mês. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Nossa, foram tantas alegrias que eu já tive na minha vida, graças a Deus. Então, talvez eu vendo todo o meu esforço que valeu a pena, porque não foi fácil, né? Você estudar, se dedicar, trabalhar, correr atrás, não foi fácil. E eu acho que quando eu vi lá o escritório com o meu nome e aquela gratidão, né? E aquele ao mesmo tempo aquele frio na barriga, será que vai dar certo?
e ver que realmente deu certo todo o plantio que eu fiz durante vários anos, que a colheita chegou. Sim. Lógico que a gente continua plantando, porque a gente quer crescer, evoluir. Mas, assim, foi gratificante a gente ver esse sonho realizado. Falar assim, eu cheguei lá. Com certeza. Você falou aí, você tem um nome, você tem o seu próprio nome dando título ao seu escritório. Correto. Logo, você é a proprietária desse espaço e possui colaboradores e colaboradoras. Ou seja, Sim. você é uma líder. Sim. Como é que é a líder Isadora Pacheco? Eu acho que é aprendizado constante, porque, assim, a faculdade de Direito, ela não nos ensina a gerenciar um escritório. Sim. Ela nos ensina a teoria das leis, mas essa parte de gestão, administração, que você vira... Quando você tem um escritório de advocacia, você às vezes deixa de ser um pouco advogado e começa a ser um pouco mais empresário, Exato. gestor. Então, eu tive que fazer cursos nessa área de gestão, e continuo fazendo, né? Semana passada eu tive, por exemplo, lá na CDL. Sim. Eu sou filiada da CDL, então sempre quando tem palestra lá eu procuro ir assistir para estar sempre me atualizando e melhorando como gestora, porque eu acho que é um aprendizado também. Então, tô me dedicando nessa área, porque, né, a minha intenção é crescer. Já estou com 2 unidades, né, e minha intenção é continuar crescendo. Com certeza. Agora é o jogo das palavras. Eu vou Meu citar Deus. nomes e palavras e você vai defini-los Sim. com uma palavra. Ok. Novo Hamburgo. Minha cidade natal. Governador Valadares. Meu novo lar. Fade Vale. Aprendizado. Colégio Ibituruna. Também foi um grande aprendizado. Direito. Minha paixão. Advocacia. É o amor da minha vida. Wilson. Minha inspiração. Dona Zilma. Fortaleza. Isadora Pacheco. Todo mundo trava nessa hora. Fala de um monte de gente. Vai falar dele mesmo ou dela mesmo. Acho que eu sou uma metamorfose ambulante. Boa definição. Agora é o jogo do subestimado ou superestimado. O superestimado é o famoso não é isso tudo. Acho que todo mundo já falou isso pra classificar alguma coisa na vida. Não, comida tal não é isso tudo. Sim. Às vezes você pode até gostar, mas você vê muita gente falando tão bem, mas você já comeu, você já provou, falou, não, é bom, mas não é isso tudo. E o subestimado é aquilo que você gosta. Sim. Só que você vê que muita gente detesta. Aí você fala, pô, gente, é algo subestimado, né? Eu gosto, mas eu vejo que muita gente não gosta. Podemos ir? Podemos, vou tentar, porque se for comida, eu sou meio complicada, viu? Uma bebida. Eu não como quase nada. Uma bebida, pode ser alcoólica, bebida. Superestimada. Que é que você vai na festa e vê todo mundo tomando, por exemplo, você fala, nossa, gente, mas não é isso tudo. Eu acho que é a gin tônica. Eu prefiro quando ela tem mais especiarias ali misturadas. Só o basiquinho eu não gosto. Uma comida superestimada. Você não come de jeito nenhum, você vê muita gente amando e você fala, meu Deus. Sushi, eu só como os fritos, eu não consigo comer o cru. E acho que o cru é o que a galera mais come, O cru é o carro-chefe, né? Exato. Eu chego no restaurante que tem sushi, tem 3 opções ali de frito, o resto é tudo cru. Eu falo assim, ai, Jesus. Uma banda, cantor ou cantora superestimada ou superestimada? Ai, Senhor. Você não escuta de jeito nenhum no seu Spotify, treinando, mas você vê que muita gente gosta. Pipoquinha? MC Pipoquinha. Boa. Os jovens gostam muito, né? Esses funks, assim, hoje em dia tão terríveis. Inter ou Grêmio? Grêmio. Agora é o jogo do subestimado. Uma comida subestimada, aquela que você chega num lugar que só você pede na sua roda de amigas. E elas ficam olhando você pedindo e falam, nossa, credo, você tá pedindo isso. Todo mundo tem isso, tem um prato. Eu gosto muito de risoto com filé. Você acha subestimado? Eu acho. Mas, geralmente, risoto não é o prato que a maioria das pessoas pedem no restaurante. Sim, verdade. Uma bebida, pode ser alcoólica ou não, subestimada. Ultimamente, eu tenho tomado muito Aperol Splits. Eu não sei nem o que é, então deve ser subestimado mesmo. Uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada. Será que só você escuta? E que você fala que você escuta e a pessoa fala, ai, não,
Credo. Ultimamente eu tenho escutado muito louvor. Sim, E eu vejo que nem todo mundo gosta, sim. né? Às vezes você já tem uma visão um pouco meio retraída. Sim, então ultimamente eu tenho escutado muito louvor. Defina essa conversa com uma palavra. Ah, gratidão. Eu que agradeço por ter eternizado não só a sua história como advogada, mas principalmente como mulher, filha, irmã e também uma exuberante profissional. Obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais Eu que vezes. agradeço, é uma honra estar aqui, né? Sempre tive a vontade de ser convidada e já estou aqui pela segunda Exato. vez. Então, fico muito feliz. Eu que agradeço demais a Tamo você, junto. aos seus queridos ouvintes, a oportunidade de estar aqui. Tamo junto, doutor. Eu que agradeço. Sorriso bonito dessa menina, viu, gente? Obrigada. Nossa senhora, sempre tá com sorriso no rosto. Isso é muito bom. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.